Antes de estudarmos as profecias sobre o final do tempo, conforme ensinada pelo Senhor Jesus, nós vamos ver hoje o que o Senhor Jesus ensinou e que está relatado lá em Marcos, no capítulo 13, sobre a generosidade, sobre o comprometimento com a causa do Senhor, sobre o comprometimento das nossas ofertas, dos nossos recursos, para manter a causa do Senhor e para atender aos pobres e aos necessitados. Nos versos 41 a 44 de Marcos 12, nós vemos a oferta da viúva pobre. Como é essa oferta? Vamos ler o texto. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa viúva depositou no gasofilácio muito mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Bem, irmãos, vamos pensar primeiramente no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era uma belíssima construção. Era maravilhoso. E era o orgulho nacional, o orgulho dos judeus. E eles iam lá depositar as suas ofertas. O gasofilácio era o lugar onde se depositavam as ofertas. E como havia muita gente lá, havia muita gente que visitava o templo, que frequentava o templo, as pessoas ricas depositavam ostensivamente as suas ofertas para mostrar como elas eram generosas, para mostrar como elas eram bondosas. Então, junto com o orgulho daquela edificação, havia também o orgulho pessoal de mostrar a sua riqueza. A ostentação da generosidade, o orgulho da bondade própria. E Jesus verificou isso. Vamos ver aqui o texto da nossa lição. Muitos levavam grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizado no pátio das mulheres, próximo ao templo. Era lá que Jesus estava assentado quando viu uma viúva aproximar-se e colocar 2 moedinhas de cobre, 2 leptos. Isso equivale a 1,32 avos de um denário. E o denário era o salário médio de um diarista. Portanto, a oferta da mulher era muito pequena. É difícil, irmãos, precisarmos hoje qual é o valor dessa oferta. Mas essa oferta devia variar entre 2 e 5 reais, no máximo. É o que ela estava depositando naquele dia. Mas Jesus fez uma observação com relação a essa oferta, a oferta que ela depositou. Jesus, porém, ficou impressionado com a oferta dela. Pessoas ricas depositavam grandes somas, mas ele não comentou a respeito dessas doações. Contudo, a oferta da viúva despertou um longo elogio do Senhor Jesus, que disse que ela havia doado mais do que os outros. Como é possível, irmãos? Ela dando uma moedinha, menos de 5 reais, e os outros davam grandes ofertas, e agora o Senhor Jesus falou que ela deu mais do que os outros? Não era o valor financeiro que o Senhor Jesus estava falando, mas era o valor do sacrifício. Aqueles estavam depositando do que lhe sobrava, e ainda sobrava muito. E agora ela estava depositando, estava dando oferta de praticamente tudo que ela possuía, do seu sustento. Como podemos, então, irmãos, nós justificarmos a nossa avareza e falar assim, eu vou doar a oferta, mas quero doar a oferta de alguma maneira. Não vou doar a oferta na igreja, não, porque os líderes da igreja são muito perdulários, eles gastam facilmente, eles esbanjam. Ou podemos dizer que o dinheiro é mal empregado, podia ser empregado em outros projetos, mas não, eles empregam em projetos que não me agradam, e daí então eu não vou levar a minha oferta à igreja. Ainda posso ter um orgulho de dizer assim, não, eu posso aplicar melhor do que a igreja. Posso aplicar melhor através dos meus planos missionários. Muitas vezes, irmãos, justificamos a nossa avareza com esses argumentos fracos. Veja aqui o texto da lição.
Essa história, a história da viúva pobre, contém uma lição profunda sobre a gestão de recursos. Doar a causa de Deus não depende das ações dos líderes para ter validade. A liderança religiosa do templo, na época de Jesus, era corrupta, mas apesar disso, Jesus não ensinou que as ofertas poderiam ser retidas. Se houve líderes religiosos corruptos, os daquela época estavam entre os piores. Pensam Caifás e Anás. E Jesus sabia muito bem disso. Não devemos reter dízimos e ofertas. Esses valores representam a nossa gratidão a Deus. Não a nossa gratidão à liderança da igreja, à liderança financeira da igreja. A liderança da igreja é responsável perante Deus para a aplicação desses recursos. Não é nossa responsabilidade a aplicação desses recursos. Os recursos nós devemos entregá-los à casa de Deus. Aí a responsabilidade é da liderança da igreja. Veja ainda um texto da lição para concluir. A verdade é que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus. Mas mesmo que não o façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como foi aquela mulher. Aquela viúva estava dando tudo o que ela tinha. Era muito pouco com relação aos outros. Era uma coisa mínima. Mas o Senhor Jesus louvou pelo fato de ela dar com sacrifício. Muitas vezes, irmãos, quem sabe a maioria das vezes, nós damos as nossas ofertas, mas elas não representam nenhum sacrifício. Elas representam aquilo que a gente tem a mais, um excedente, e daí a entregamos à igreja. Muitas vezes não entregamos também, como eu disse, com argumentos de que o dinheiro é mal administrado. Não é essa a nossa função, irmãos. A nossa função é entregarmos as nossas ofertas à igreja. E a função dos líderes é aplicá-las da melhor maneira. Esse é o negócio deles com Deus, irmãos. Não é comigo, não sou eu quem devo julgar. Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda com essa lição. A não sermos avarentos, mas sermos generosos. Por que é que nós temos que ser generosos, irmãos? Porque o Senhor Deus é generoso. O Senhor Deus é extremamente generoso e Ele deu tudo o que Ele tinha, deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Que Deus nos abençoe e que a gente possa praticar a generosidade. E possamos praticá-la de uma maneira feliz, de uma maneira alegre, retribuindo em recursos ao amor e mostrando a gratidão que temos ao Senhor Deus.